Olha só, tem uma questão que eu quero levantar aqui, que o Pedro... Bicho, olha só, o Pedro ele vai ser convocado nessa próxima convocação do Tite. Óbvio. É óbvio que ele vai ser convocado. Acho que não tem muito mistério. É óbvio, Ricardinho. Não olha que não adianta você virar o pescocinho, porque é óbvio que ele vai ser convocado. Até porque se não for, eu tô falando muito sério. Se não for, a CBF tem que demitir o treinador, cara. Porque aí é um tapa, como diz o Vitor Sérgio Rodrigues, é um tapa na nossa cara, né? É óbvio que ele vai ser convocado para a seleção. Aí eu vou fazer uma pergunta agora que ela já vai além dessa convocação. O Tite tem que pensar em como encaixar o Pedro no time ou não? O Pedro é realmente uma alternativa apenas para situações de jogo. O que você acha, Fumeiro? Eu acho que ele vai ser uma alternativa a situações de jogo, até porque encaixar o Pedro neste momento seria mexer com o Neymar e mexer consequentemente com o ponto esquerda. Nesse momento, o Vini Júnior. Eu acho que não é justo nem mexer com o Vini e nem mexer com o Neymar agora. Então, assim, não vejo nenhuma possibilidade disso acontecer agora. Mas, para ser alternativa a jogo, até porque ter um 9 na cabeça do Tite sempre foi uma alternativa, né? Desde antes da Copa de 18, ele queria uma alternativa para o jeito que ele jogava, de muita movimentação, de abertura de espaço para penetração e tal. Então, eu acho que não vai rolar esse porque assim, titularidade, acho forte. Não, então, eu também acho forte, acho que ele não joga mais do que os que estão de titular, não, acho que ele não é melhor do que os outros que estão hoje sendo titulares da seleção brasileira, mas por ser uma outra característica, Ricardinho, que acho que pode se levantar essa questão, porque se fosse pelas características comuns ele não seria, mas como ele traz um outro tipo de jogo, poderia se levantar essa questão aqui em relação ao Pedro. Ele tá na Copa do Mundo? Sim, na Copa do Mundo não sei, mas que ele tá nessa próxima acho que vai. Convocação. Como me ensinou, né, meu professor Bruno Formiga, 5, 6 que estão voando no momento tem que ir, né? E o Pedro acho que se encaixa bem nessa regrinha aí. Ô Luiz, ele vai ser alternativa. E ó, eu vou falar uma coisa aqui, eu acho que vocês 3 não vão concordar, mas eu falo, não tem problema nenhum. Eu acho que tem hora que você tem que levar, como diz o Gustavo Villani, o arco e a flecha, né? Então é o seguinte, se vai levar o Pedro, leva o Gabigol junto. Deixa os dois ali fora, e se o negócio complicar, coloca os dois que já se entendem pelo olhar. Como em 2010, aquele moço que estava lá tinha que ter levado o Neymar e o Ganso. Então é o seguinte, já que vai levar o Pedro, já que vai levar a flecha, leva o arco também. Já leva o casal junto para o negócio, se o negócio entortar, coloca os dois em campo. Pronto. Eu acho aqui um outro nome que você nem citou, pelas convocações do Tite ao longo desse ciclo e por estar jogando muito bem novamente no momento, eu acho que pode ser lembrado que é o Everton Ribeiro. Mas o problema é pela direita, né? Não, mas eu acho que o Everton Ribeiro pode ser lembrado aí também. Deixa eu só trazer as aspas do Pedro. Você não gostou, né, da minha ideia do arco e da flecha. Percebi que você não nem bola. Eu acho que tudo bem, eu continuo te amando. Não, o Gabigol tem jogado muito, mas eu acho que o Pedro ele consegue render com Rafinha, Antony. Eu quero os dois agora. Eu sei, mas eu acho que o rendimento do Pedro não será afetado se ele tiver Rafinha ou Antony como Mas você concorda que se você tem do seu lado alguém que você já está acostumado, é bem melhor? Mas eu acho que os outros são melhores, né? Então, assim, é só trazer o que o Pedro falou depois do jogo de ontem. Ele disse o seguinte, né? Muito feliz com esse momento que eu sempre sonhei. Sempre esperei essa oportunidade que o Dorival está me dando. Fui muito resiliente. Soube esperar o meu momento aqui no Flamengo. A gente está no caminho certo e isso facilita para a gente dar frente. Muito feliz com esse momento. Espero continuar crescendo. Nunca vou parar porque fiz 3 gols, né? Ô, Vitor, eu acho que ele tinha se ele tivesse saído quando ele não estava jogando, acho que teria sido normal. Porque um cara... Eu acho que a produção que ele vem tendo agora justificaria uma insatisfação por não estar jogando, né? Mas é impressionante como a assertividade dele, o aproveitamento deles é muito maior do que qualquer outro jogador que o Flamengo tem. Ele precisa, às vezes, de 1 ou 2. Tem jogador ali que o Gabigol tá precisando de 4, por exemplo, para fazer um gol. Nesse momento, né? Até ontem teve uma estatística em determinado momento do jogo, nem sei como é que terminou, que o Pedro tinha 4 finalizações e 4 gols, né? Não é 4 finalizações e 4 finalizações no gol. Ele tinha 4 chutes e 4 gols. 3 chutes e 3 gols.
3 chutes e 3 gols. Então, não sei nem como é que terminou. Assim, teve no primeiro tempo que o goleiro defendeu, lembra? Que ele recebe do lado esquerdo da área, traz para dentro e bate, o goleiro vai mandar a bola para escanteio. Ah, verdade. Então acho que era o Flamengo. Então acho que foi o Flamengo, acho. Então, foram 4 chutes. Ontem ele deu 4 chutes e fez 3 gols. No final das contas foi isso. Foi isso. Assim, O Flamengo, quantas finalizações teve? O Flamengo no jogo de ontem foram 15 chutes. 15 finalizações, 10 no gol. Isso. Que precisão também, seu Vitor Sérgio. Mas o Flamengo também... 4 entraram. Essa é uma outra coisa que mudou, né? O Flamengo foi durante muito tempo, pelo menos em 2020 e 2021, o Flamengo foi o time que mais desperdiçou chances claras de gol. Mais desperdiçou chances consideradas chances claras, que aí pode ter ali digamos... E ontem o Gabi teve 3 ontem? Dá pra contar as 3? Acho que claras 2. Acho que ele duas, né? Eu lembro daquele campeonato de 2017 que o Jô tava voando no Corinthians e o Corinthians tinha disparado a melhor taxa de conversão. O Flamengo tinha uma das piores. E a pressão, obviamente, ia toda pra cima do Guerreiro, porque se fazia a comparação muito clara de quantos chutes o Jô precisava pra fazer um gol e quantos chutes o Guerreiro precisava pra fazer um gol. Era papo de, acho que era 4-14, era uma parada assim. Então, assim, o Flamengo sempre teve isso e tá melhorando bastante nesse momento. Cara, o Pedro, eu ontem falei na live lá uma informação, eu cheguei a dizer essa informação aqui no programa na época. Quando chegou a proposta da Leila pelo Pedro, e foi uma proposta oficial, o que se debateu dentro do Flamengo foi, não vamos liberar em hipótese alguma, porque a gente sabe que o Pedro pode se transformar nisso aí. As pessoas sabiam que o Pedro poderia estar nesse momento que ele está. E 2, não vamos liberar que se o Pedro for para o Palmeiras, acabou o futebol brasileiro. Se o Pedro jogasse nesse time do Palmeiras, por que acontece? Você ia pressionar o Palmeiras ia quebrar, a bola ia bater no Pedro, e ele ia abrir para o Dudu, abrir para o Rony. Acabou. Não ia ter graça. Então, isso pesou pro Flamengo nem negociar, porque o pessoal disse lá, o Flamengo negociou. Não é verdade, o Flamengo não negociou. O Flamengo falou, quer o Pedro, paga a multa, que para o mercado brasileiro são 600 milhões de reais. Não é verdade que o Flamengo negociou. E ainda tinha o fato dele não estava muito afim de sair, né? Porque ainda tinha o fato, mesmo com a multa... Não, esse é um ponto diferente. Qual era a situação do Pedro? Eu não quero sair, mas eu quero jogar. O Pedro e o staff falaram isso para o Flamengo. Quem que era o treineiro da época? Paulo Souza. Eu não quero sair, mas do jeito que tá, eu não quero ficar. Então isso. Mas também não houve uma. Aí tem, eu acho. Eu encaro isso. Não houve falta de profissionalismo. E eu ia falar. Não vou fazer essas coisas. Não, mas eu ia falar de um outro aspecto. Eu ia falar não houve, aparentemente, até porque ele não jogou. Não houve uma pressão da própria diretoria do Flamengo em relação ao Paulo Souza, a interferência no trabalho. Vocês têm que botar o cara para jogar, porque o cara está insatisfeito. Eu acho que isso também é bom. Independentemente da qualidade do trabalho do cara, ter sido bom, ruim, médio, não é isso que eu estou entrando no mérito. Estou entendendo perfeitamente e concordo. Não dá para a diretoria bater lá na sala do cara e falar, tem um cara que está me enchendo o saco aqui, você tem que botar para jogar. Tem um cara grande aqui. Não, porque senão alguém ia perceber que o Pedro fez isso e ia fazer também, né? Mas isso acontece, tá? Isso aí acontece, tá? Acontece. Caso não aconteceu. Mas acontece muito, tá? Não, mas acontece, Cadinho. Mas no Flamengo isso não é sustentável, sabe por quê? Porque é muita cobra criada. Perfeito. Se alguém fica sabendo lá, o Pedro reclamou, a diretoria foi lá, o cara botou pra jogar, aí agora o Vidal vai lá também, vai lá, eu não vim da Inter pra ficar aqui, eu quero jogar. Então, beleza, a diretoria fez isso. Pode ser que a diretoria talvez tenha pensado, aí não é informação, aí é um achismo meu. Pode ser que eu tenha pensado, cara, vamos empurrar com a barriga que já esse cara vai ser demitido. Pode ser que tenham pensado assim. Agora esse é o ponto. A segunda, o Pedro teve sim muita paciência. O Pedro passou por uma fase muito ruim, que inclui também aí a questão dele não ter sido liberado para a Olimpíada, né? Isso incluiu ficou também. Um desgaste ali? Não ficou um desgaste, mas o Pedro se abateu. Ele queria ir, né? Ele queria ir, pô.
É o que eu tô falando, pô. Até porque a Olimpíada mudou a cara de muita gente em relação à seleção, por exemplo, o Anthony. Anthony, Matheus Cunha. O Pombo que brigou pra ir, né? Brigou lá no Everton. Brigou então, não, né? Assim, fez um acordo lá, né? Mas então acho que tem isso. E ele teve realmente muita resiliência. E o Pedro, cara, ele é raro. Ele é um jogador raro. Porque se você pegar ontem, pra mim ontem o Pedro foi disparado melhor em campo, mas não só pelos 3 gols. Ele botou 2 vezes o Gabigol na cara do gol, que poderiam ter virado assistência. Pega as vezes que ele saiu da área, ele deu 2 arrancadas pela esquerda, saindo da área, com mobilidade. Então, assim, ele é um jogador raro, cara. Ele é um jogador raro. Então, E quando a fase é boa, né? O passe que era pro gol, bate no zagueiro e chega pra ele. E eu tô tranquilo pra falar, porque falei isso neste programa no começo de junho. Eu falei, se o Pedro tiver sequência, ele com 26 tem grandíssima chance de ir para a Copa do Mundo. Falei isso no começo de junho. O Pedro não tinha nem virado titular. Eu queria até falar sobre isso, porque eu entendo que para muitos... Só para fechar, o Tite vê no Pedro algo que nenhum outro jogador dá a ele, ponto. Que era o ponto que eu ia chegar, porque eu vejo muita gente comparando, né? Eu falo, porque é Pedro ou Matheus Cunha. Cara... O Matheus Cunha, é só ver, por exemplo, o que ele fez nos melhores momentos dele, que foram lá no Hertha Berlim, por exemplo, antes no Leipzig. Ele não jogava como centroavante ali. Nunca foi centroavante. O Brasil não tem nenhum, o Brasil hoje, ele não tem nenhum jogador neste nível que faça o... Porque, por exemplo, o Arthur Cabral... Só porque a comparação eu acho que ela é equivocada pela característica dos jogadores. Isso está sendo repetido o tempo inteiro e eu acho que está se criando uma falsa verdade, né? Ou está se criando uma mentira. Eu acho que, inclusive... Que talvez pela convocação seja verdade, ou um ou outro, mas não pela característica. A única comparação, talvez, do Pedro com alguém que já teve um ótimo momento aí, seja com o Arthur Cabral, que jogou no Ceará, ex-Palmeiras e tal. Esse tem características parecidas, faz muito bem o pivô, finalização forte, bate bem com as 2 pernas, tem arranque, tem arrasto. Mas o momento é do Pedro, e o Pedro faz o pivô e segura 90% das bolas, mais até que o próprio Arthur, que agora que a gente vai começar essa temporada, talvez conseguir ver que Arthur é esse mesmo, né? Porque ele chega num ambiente que o Pedro não teve sucesso, né? Tudo bem que era até como modelo de comparação também, perfeito, né? Porque na própria mas eu acho que o único jogador comparável em termos de característica ao Pedro que nós produzimos recentemente é o Arthur Cabral. Fora ele, acho que Martinelli, Matheus Cunha, Richarlison, Firmino, tem...